O assunto do programa de agora é bem-estar animal. Os mais renomados especialistas em qualidade de carne do Brasil e do mundo já nos relataram que gado estressado causa grandes prejuízos à nossa atividade, seja por causa de contusões, seja por interferência no pH da carne. Nesse caso do pH, impacto na coloração do produto, da nossa proteína, cheiro forte e um menor tempo de prateleira, não é mesmo, gente? Mas uma técnica difundida por uma veterinária e pecuarista tem ajudado os fazendeiros a entender melhor a importância do bem-estar. É o nada nas mãos. Trata-se de uma série de treinamentos em dezenas de fazendas do Brasil, Paraguai e Bolívia, onde a pionada é orientada a manejar racionalmente o gado através de uma técnica de aproximação. E olha só, quem veio nos visitar nessa manhã é a própria difusora do conceito, Adriane Lermen Zarte, como eu disse, médica veterinária formada pela minha querida UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consultora da Personal Tech e também pecuarista. Bom dia, Adriane, obrigado por ter vindo nos visitar nessa manhã aqui em São Paulo, aqui no Canal Rural, aqui no Giro do Boi. Bom dia, Mauro. É um prazer enorme estar aqui, começando o meu dia aqui no Canal Rural, uma honra. Eu já entrevistei a Adriane uma vez, acho que foi por Skype, né? Mas eu estava ansioso para que você viesse. Ó, não quero caneta não, nada nas mãos. Me explica aí que história é essa de nada nas mãos. Nem caneta eu vou segurar hoje. Que técnica que é essa? Pois é, Mauro. A técnica nada nas mãos, na verdade, é um conceito de manejo com gado, baseado principalmente na linguagem corporal. Então, o nosso posicionamento dentro do curral, o ângulo em que a gente se coloca em direção aos animais, né? E principalmente nossa atitude ali dentro importam. É uma técnica que ela foi baseada no comportamento natural do gado, então ela foi criada através da observação de como os animais se comportavam. A gente usa os instintos do bovino a nosso favor na hora de trabalhar com eles. Técnica de aproximação, tem alguma coisa a ver com aquela coisa de fuga? Assim, eu prefiro até a distância de trabalho, porque eu acho que o gado não quer fugir da gente, muito pelo contrário, né? O bovino ele quer nos entender. Eles são animais, né, domésticos, foram domesticados pelo homem há muitos anos atrás, né? Numa época que não existia nem cerca, nem curral, nem corredor, né? Então o homem precisou, né, usar, acredito que o dom que Deus nos deu da observação, para entender como esses animais se comportavam, como esses animais se comunicavam entre eles, entender essa linguagem, né? E criar aí um relacionamento de confiança e liderança com o bovino, que é a base do manejo da técnica nada nas mãos. Confiança e liderança. É isso que a gente busca que o gado trabalhe para você porque ele confia em você, porque ele te vê como um líder. Eu acredito que existem duas formas, né? Tanto da gente fazer com as pessoas quanto os animais trabalhem para nós. Pode ser na base da confiança e da liderança e pode ser através, né, do medo e da imposição. E como você falou agora no início, o medo ele acaba desencadeando libera uma série de substâncias no organismo que são péssimas para a produtividade. Então eu jamais quero que uma vaca trabalhe para mim porque ela está com medo de mim, porque isso vai acabar prejudicando os meus resultados, por exemplo, reprodutivos, né? Ou um animal que eu estou querendo engordar, que eu preciso que ele tenha uma máxima performance dentro de um confinamento ou de uma fazenda de engorda, eu não quero que esse animal tenha medo das pessoas. Então a gente acredita que a melhor forma é através da confiança e da liderança. Olha que imagem bacana essa aqui que a gente está vendo nesse exato momento, pessoal. Exatamente do trabalho que é desenvolvido pela Adriane em fazendas de todo o Brasil. Me parece que já são 8 estados, 36 propriedades, não só do Brasil, mas também dos nossos amigos ganadeiros aqui, paraguaios e bolivianos, é isso mesmo? Esses números já estão um pouquinho desatualizados, na verdade a gente Já são quantos? Já treinamos mais de 2.000 pessoas em mais de 200 fazendas, e eu trabalho também no México, Colômbia, Bolívia e Paraguai, além daqui do Brasil. Que beleza, que bacana. A gente vem difundindo. Ela consiste num treinamento, né? Eu estou vendo aqui, e acho bacana esse treinamento, que é o dia de debate, o dia de discussão, o dia de coisas que possa evoluir, né, o negócio. E é claro, difundindo essa tecnologia de vocês. Mas consiste basicamente num treinamento, né, constante e contínuo. Exatamente. E assim, eu tenho maior felicidade em poder trabalhar diretamente com os peões na fazenda, porque essa turma é fantástica, a recepção deles com a técnica, a capacidade deles de aprendizagem, o tanto que eles absorvem rápido a técnica sempre me impressiona. Então, sim, consiste em treinamentos, né? Eu falo que assim, o meu objetivo quando eu chego numa fazenda
nunca ensinar essa turma a trabalhar, porque eu acho que eles entendem muito bem de gado, eles entendem muito bem o comportamento do animal. E muitos têm muita experiência com gado, né? Convivem com gado desde que se conhecem por gente. Então, meu objetivo é sempre mostrar para eles uma forma diferente de se trabalhar com o animal. Oh. É mostrar para eles que eles podem usar esse conhecimento que eles têm do comportamento do animal a seu favor na hora de trabalhar. É verdade. A Adriane é veterinária, como eu disse, tem alguns veterinários também que vieram nos visitar nessa manhã. Se quiser também visitar o programa Giro do Boi, tá bom? Vem aqui. Vem aqui no Paraíso, aqui em São Paulo, fique à vontade, pessoal. E a gente sabe, falando em veterinária, falando em sanidade, falando em saúde, a gente sabe que o animal, a gente mesmo quando a gente está bem, a gente responde melhor à medicação. Com o animal é a mesma coisa. Um animal bravo, reativo. Você vai aplicar uma vacina dele, muitas vezes ela não surte o efeito esperado, não é isso mesmo, Adriane? Exatamente. Primeiro, assim, a gente não pode colocar só a culpa no boi, né? Não é o boi que é bravo. Provavelmente alguém deixou esse animal bravo lá atrás. Exatamente. Então, sim, o manejo ele tem uma grande influência nos resultados produtivos da fazenda. O que eu acredito, Mauro, é que assim, hoje cada vez mais a margem da pecuária está cada vez mais estreita. Para a gente poder ter uma empresa sustentável, eficiente, a gente precisa ter animais produtivos, que são capazes de performar, né, de expressar o máximo da sua capacidade genética. E para esse animal expressar o máximo da sua capacidade genética, ele precisa de saúde animal, ele precisa estar saudável. E um animal só vai ter saúde animal se ele estiver bem psicologicamente. Então, para mim, é uma questão de ordem. Para mim, o bem-estar animal é extremamente importante e influencia nos resultados produtivos e reprodutivos de uma fazenda. E quando a gente fala em vacina, se eu vacinar um animal que está sob estresse, toda vez que um animal, né, fica estressado, assim como nós, né, a gente libera uma carga muito alta de cortisol na corrente sanguínea. E esse cortisol, ele acaba sendo extremamente prejudicial para a resposta da vacina. Então, uma vacina ela não vai ter o máximo da sua eficiência se esse animal tiver com um nível de cortisol alto. Por isso que é extremamente importante, antes de eu vacinar um animal, e isso, assim, você estava falando no início do programa sobre a BRD, sobre as doenças respiratórias, né, bovina, sobre confinamentos e sobre a vacina, né, contra a BRD. Então, a gente acredita que antes de vacinar um animal, você precisa ter certeza que esse animal, quando chegou na sua fazenda, ele já descansou, ele já bebeu água e ele já comeu. Depois ele está pronto para vacinar. Então, aquele negócio de desembarcar o gado, aproveita que já está dentro do curral e vamos vacinar, isso você está perdendo dinheiro, você está deixando de deixar os seus animais protegidos. Pessoal da produção do Giro aí, acha para mim, por gentileza, umas imagens de carcaças com hematomas ocasionados através de machucaduras. Eu quero mostrar para você o impacto que animal estressado, animal que não passa, a peonada não passa por treinamento, é capaz de fazer na hora que você desce o couro desse boi na indústria frigorífica. Acho que daqui a pouquinho você me avisa e coloca aqui na tela, que é impressionante o tanto que o animal se machuca quando ele está estressado, quando ele não tem esse tipo de técnica, por exemplo, nada nas mãos, sendo difundido e implementado dentro da propriedade. O mais importante, viu? Segurança de trabalho para a peonada. Menos incidências de acidentes em currais, também faz parte desse jogo aí, né, dos benefícios. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo machucadura. É boi machucado, é animal estressado, é ferrão, é choque, aliás, é chicote. Essa lesão aqui, ela é típica de caminhão, né? Quando você vai no embarcador, por isso que eu falo, gente, esse negócio de embarcador assim, ó, tá errado, tá bom? Embarcador tem que ir, depois tem que ter acho que 2 metros mais ou menos. Exatamente. Né? Uns 2 metros para o animal entrar no caminhão sem bater o... Agora eu estou falando da maior peça, de carne de primeira de um animal. Exatamente. Que é o contrafilé. Perdeu. O pecuarista perdeu anos de trabalho para poder emprenhar essa vaca, gestar, criar, recriar, terminar. Olha o que acontece. Tem que implementar técnicas de manejo racional, de bem-estar animal na sua propriedade, né? Mas, como eu disse, a peonada também fica menos suscetível, né, a possíveis problemas relacionados a acidentes, né, Adriane? Exatamente, Mauro. Eu acho que, assim, primeiro, muitas vezes a gente responsabiliza muito o transporte, né, o caminhoneiro, o transporte, o caminhão é ruim. Realmente, a gente sabe que grande parte das lesões que chegam no frigorífico são ocasionadas durante o transporte, mas a forma como a gente embarca os animais importa.
a forma como a gente embarca os animais vai influenciar em como vai ser a viagem dele. Então você imagina um boi que antes de embarcar ele está correndo dentro do curral. Toda vez que um animal corre, o batimento cardíaco dele acelera, ele libera na corrente sanguínea adrenalina e cortisol. E aí você imagina esse animal que está agitado, com uma carga de adrenalina no sangue, se você colocar ele dentro de uma carreta, primeiro que as chances dele se machucar durante o caminho até a carreta, dele ele correr, né, dele entrar dois animais, por exemplo, num portão e acabar acontecendo aquelas contusões, principalmente nas laterais, as chances são muito maiores. E outra, quando ele entrar na carreta, ele está agitado, ele não vai ficar quieto ali parado, né? Ele vai ficar se movimentando ali dentro, ele vai ficar se debatendo e a chance dele se ter lesões, contusões durante a viagem são muito maiores. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade, quem está dentro da fazenda, também com as lesões que ocorrem dentro da carreta. E sobre a segurança, né, dos trabalhadores, dos manejadores de gado, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo para fazer um trabalho exatamente sobre isso, sobre a parte de segurança das pessoas. E uma coisa bacana, Mauro, é que antes de eu começar a trabalhar com a técnica, eu me machuquei muito. É mesmo? Exato. E antes e depois que eu aprendi... você não tinha introduzido nada nas mãos, por isso você se machucou lá. Exato. E agora, depois que eu aprendi a técnica, eu nunca mais me machuquei dentro do curral. É mesmo? Exatamente. Que bacana, gente. Isso sem contar também num assunto lá que você quase no pH, interferência. Professor Sérgio Flanzer, um grande abraço, professor, acompanha a gente todos os dias lá, já mostrou inúmeras vezes o resultado negativo de uma carne com pH inalterado, para que a gente coloque isso no mercado. O dono de casa chega numa prateleira, vê aquela carne muito avermelhada, é alteração de pH. E o animal estressado, né, ele interfere absurdamente na qualidade. É menos tempo de prateleira, demora, né? Estudos que podem comprovar, o que você pode passar para a gente sobre isso? Não, exatamente. Todo esse cortisol que é liberado na corrente sanguínea, ele tem uma forte influência nessa queda de pH e que vai acabar causando essas colorações diferentes na carne, diminuindo o tempo de prateleira. E eu acho que não tem coisa melhor, Mauro, do que a gente ter orgulho do que a gente produz. Claro. Então, assim, eu acho que o produtor, por mais que às vezes ele fale, mas eu já recebi do frigorífico, para mim não interessa. Errado, né? Isso. Exatamente, a gente tem que ter orgulho do que a gente produz, né? A Claro. gente tem que ter orgulho e de saborear. Eu acho que a gente produz um alimento extremamente nobre, né? Quando a gente fala em comemoração, em festa, a gente fala em churrasco. Claro, quem não sabe, a carne tem mais ferro que o feijão. Exatamente. Gente. Carne é imprescindível, a proteína vermelha, por exemplo, para a formação do cérebro de uma criança. Já mostrei inúmeras vezes aqui a melhor das proteínas do mundo, proteína de boi, de novilha. Vocês estão entendendo? Então, temos que levantar a bandeira de que temos que ter um animal saudável, bem nutrido, de boa genética, sem estresse, manejo racional. Isso vai resultar em ganhos produtivos sem precedentes para o pecuarista. E o fazendeiro que está nos assistindo agora, tenho certeza que milhões de pecuaristas têm interesse em bater um papo com você, saber mais informações sobre o Nada nas Mãos, pode entrar em contato direto com vocês. Tem um site, tem um e-mail, alguma coisa, Adriane? Exato, tem o nosso site da Personal Pack, personalpack.com.br, e eu tenho um canal no YouTube, se você colocar... Famosíssimo! Se você colocar no YouTube Nada nas Mãos, ou Adriane Zarte, ou Adri Zarte, você vai encontrar o nosso canal que tem inúmeros vídeos sobre a técnica, sobre manejo com gado, em diferentes fazendas, com diferentes categorias animais, com diferentes realidades e animais que vieram de origens ou forma de criação diferente. E eu tenho certeza que pode ser útil para você aí de casa que nos assiste a entender um pouco mais sobre a técnica Nada nas Mãos e ver que é uma técnica extremamente simples, apesar do nome, né, chamar um pouco a atenção, às vezes, para a gente que não é acostumado a trabalhar sem nada nas mãos com gado, é extremamente simples e fácil de se aprender. E a turma da fazenda aprende muito rápido. De produtor para produtor, tá, pessoal? De pecuarista, que a Adriane para pecuarista, entendeu? Ela vai lá, mexe o doce, trabalha no curral, veio de botina aqui hoje também para nos visitar e trazer essas informações importantíssimas para todos os fazendeiros brasileiros. Que te agradecer, tá, por ter vindo nos visitar aqui em São Paulo, veio lá de Campo Grande só para bater um papo com a gente aqui. E espero que o pecuarista brasileiro absorva, usufrua dessas técnicas e tecnologias que estão disponíveis nas mãos, né, ao alcance de todos. Em todo o Brasil. Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao Giro do Boi, tá bom? Obrigada, Se tiver novidades sobre o projeto, alguma coisa, acione a gente que teremos o maior prazer em divulgar. Perfeito, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no Giro do Boi. Obrigado, querida.